Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O grande dilema do Chega: viabilizar o orçamento do Estado ou contribuir para eleições antecipadas. Nomeámos uma comissão específica para a negociação do orçamento do Estado. Sei que o Governo também o fará com o Partido Socialista, mas deve compreender a tempo e a horas que é impossível ter um orçamento que agrada ao Partido Socialista e que agrada ao Chega e à direita portuguesa. André Ventura tem procurado encostar o governo de Montenegro à parede. Ou negocia o orçamento do Estado com o Chega, ou negocia com o PS. Mas Ventura ainda não tomou uma decisão sobre o que vai fazer em relação ao orçamento. E, pelo simples não, a estratégia é de estar preparado para todos os cenários, até mesmo para eleições antecipadas. Com que cenário tem o Chega mais a ganhar? E quais os argumentos dentro do partido de quem é a favor de manter o atual governo e de quem está mais inclinado para precipitar eleições? São questões para a conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 31 de julho. Olá Miguel, bem-vindo. Olá João. Miguel, normalmente a política também costuma ter aqui um abrandamento durante o verão, para depois ter as famosas rentrées em setembro, embora também nos últimos anos as coisas já não sejam bem assim, não é? E este ano Chega promete não tirar férias no verão. Porquê? Qual é aqui a estratégia do partido? No fundo, André Ventura comunicou aos deputados do partido de que o cenário de eleições antecipadas é um cenário real, porque terá percebido, pelo menos no seu entender, que Luís Montenegro não estará disposto a aproximar-se das posições do Chega em matéria orçamental, que Pedro Nuno Santos desconfia, André Ventura, está numa posição difícil e pode mesmo não dar a mão a Luís Montenegro e que, portanto, é preciso, no entender de André Ventura, mais uma vez, é preciso manter o foco e continuar a fazer trabalho político junto dos eleitores do Chega, sob pena de o partido ser apanhado de surpresa com uma eventual crise. Portanto, no fundo, foi essa a mensagem que, segundo o Observador, André Ventura passou aos seus deputados. É possível e é real o cenário de eleições antecipadas e, portanto, o partido não pode desmobilizar nesta fase. Então, para percebermos bem todo este processo, recorda-nos também só aqui os timings do próximo Orçamento do Estado. Qual é o calendário das negociações entre os partidos e quando é que depois o Orçamento vai começar a ser discutido? Muito rapidamente, as negociações retomam em setembro, logo depois do verão. O orçamento será discutido e votado na generalidade alguns em outubro. Em novembro, e depois disso arranca o debate na especialidade, se o orçamento não for logo chumbado na generalidade. Na especialidade acabará, o processo culminará alguns em novembro. Retomam em setembro porque já tivemos algumas agora em agosto, mas muito iniciais, não é? Não, sim, cumprimentos. Basicamente a abertura do processo, não é? Antes de irmos ao Chega, qual deverá ser a estratégia de Montenegro para tentar forçar o PS e o Chega a deixarem passar o orçamento? Nós já temos tido a oportunidade de explicar aqui no Observador que Luís Montenegro recebeu a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de promulgar por atacado aquelas medidas que foram aprovadas pela oposição contra a vontade do governo como uma belíssima notícia. Isto porquê? Porque permite ao governo alimentar a narrativa, e é isso que tem feito desde esse momento, de que PS e Chega já conseguiram aprovar uma série de medidas no Parlamento que custarão, segundo as contas do governo, qualquer coisa como 1.000 milhões de euros e que, portanto, não podem chegar à mesa das negociações orçamentais e exigir ainda mais. Portanto, Luís Montenegro acredita que tem a narrativa política do seu lado,
porque é muito fácil convencer os eleitores, potenciais eleitores, de que o governo já cedeu em muita coisa, que o orçamento é finito, não há dinheiro para pagar tudo, que a oposição, no caso PS e Chega, já conseguiram ganhos de causa avaliados em quase 1.000 milhões de euros e que, portanto, ninguém compreenderia, e é essa a mensagem de Luís Montenegro, ninguém compreenderia que o PS e o Chega, que Pedro Nuno Santos e André Ventura fossem agora para a mesa das negociações exigir muito mais. E, portanto, o governo acredita que está aqui numa posição de força e que está em condições de não ceder muito mais às reivindicações do Partido Socialista e do Chega, e acredita-se no governo que, se chegar ao momento em que esta narrativa for perfeitamente aceite por quem faz opinião e potencialmente por quem vota, o governo poderá achar útil romper as negociações, atirar-se para o chão, gritar penalti e provocar uma crise política e eleições antecipadas. Portanto, no fundo estamos numa fase em que cada parte está a tentar passar a sua narrativa ou condicionar as negociações de uma forma que lhe seja mais favorável, mas entre Chega e PS estarão neste momento de certa forma a ver qual a melhor forma, como se diz, de passar a batata quente um ao outro, não? Sim, nem Pedro Nuno Santos nem André Ventura estão numa posição fácil, porque quem viabilizar o Orçamento do Estado ficará associado ao governo e deixará o caminho de líder da oposição para o outro. E, portanto, Pedro Nuno Santos e André Ventura também se estão a medir neste momento. O cenário ideal era que os dois votassem da mesma forma, eventualmente com uma abstenção, e aí já ninguém ficaria a rir-se do outro. O que pode acontecer, e isso é algo que também vai passando pela cabeça do núcleo mais duro de Luís Montenegro, é que durante este processo Pedro Nuno Santos e André Ventura vinquem de tal forma as respectivas posições que chega um momento em que já não têm margem de recuo e que, portanto, terão de votar contra o Orçamento do Estado. Se os dois pensarem da mesma forma, o tal dilema do prisioneiro, é uma imagem muito utilizada, pode dar-se o caso do orçamento ser chumbado e pelas posições estarem de tal forma radicalizadas, e portanto isso é um risco, sendo que Pedro Nuno Santos e André Ventura vão esperar até ao fim para tomarem uma decisão. No cenário ideal, quer André Ventura, quer Pedro Nuno Santos preferiam não estar associados a este orçamento, mas alguém terá de estar se for de facto para salvar o Orçamento do Estado. Já vamos então ao Chega. Para já, em relação ao PS, que sinais é que o partido tem estado a dar da estratégia que está a tentar seguir? Vimos Pedro Nuno Santos a reclamar a vitória quando Marcelo Rebelo de Sousa promulgou os tais diplomas, a redução do IVA da eletricidade, o fim da escuta, a redução do IRS, todos estes diplomas aprovados contra a vontade do governo. Pedro Nuno Santos aí reclamou vitória, mas reagiu de forma muito intempestiva quando percebeu que Luís Montenegro, ou quando percebeu os sinais vindos do governo, de que esta margem para negociar o orçamento era quase nula por parte da Aliança Democrática. Pedro Nuno Santos fez questão de vincar que, com alguma razão parcial pelo menos, que as propostas promulgadas por Marcelo foram aprovadas na Assembleia da República num momento diferente. O momento que agora se inicia é uma negociação orçamental e, portanto, o Governo, se estiver de boa fé, terá de ouvir e respeitar pelo menos algumas das reivindicações do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos não gostou de ver Luís Montenegro, ou ver Luís Montenegro sugerir que a margem agora era nula ou quase nula, o que antecipa um radicalizar de posições e um estreitar de caminho para aprovar o Orçamento do Estado. Nós, dias antes, nas semanas anteriores, víamos um Partido Socialista muito mais disponível para, pelo menos aparentemente, para sentar-se à mesa das negociações. Pedro Nuno Santos deixou cair o tal praticamente impossível e agora já dizia estar muito otimista em relação ao Orçamento do Estado, à aprovação ou à viabilização do Orçamento do Estado. Este último momento tornou a posição quer do Partido Socialista, quer do Governo, muito mais radicalizada, o que
não antecipa um processo negocial muito fácil. Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Na segunda parte vamos falar do grande dilema do Chega: contribuir para viabilizar o orçamento do Estado e dar um balão de oxigênio ao governo, ou contribuir para um cenário de crise política e possíveis eleições antecipadas. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, pelo que sabes, neste momento existirão opiniões divergentes dentro do Chega sobre o que fazer em relação ao próximo orçamento. Quais os argumentos dos que defendem dentro do partido que o Chega deve viabilizar o orçamento e não provocar aqui uma crise política? Não deixa de ser curioso, antes de responder à tua pergunta, não deixa de ser curioso que haja opiniões divergentes dentro do Chega. Sim. Nós estamos habituados a olhar para o Chega como um partido de um homem só. De facto, André Ventura é indiscutivelmente o líder do Chega, é ele quem define a orientação política, mas não deixa de ser curioso que haja divergências tão profundas dentro do Chega sobre um tema tão sensível como a viabilização ou não do Orçamento do Estado. Quem defende que o Chega está obrigado a viabilizar o documento defende-o essencialmente por um motivo, por entender que quem ficar responsabilizado ou quem for responsável por uma crise política neste momento está a cometer um suicídio político, naturalmente. Há uma frase, aliás, muito engraçada neste texto, de alguém, de um dirigente do Chega, que diz: estamos a jogar xadrez com Luís Montenegro e a coisa não está a correr de forma perfeita. Portanto, há a percepção interna de que Luís Montenegro tem uma vantagem política assinalável. E há também a história recente ajuda a validar de alguma forma esta tese. Sabemos que no passado quem provocou crises políticas, ou quem foi, mais do que quem provocou, quem foi percepcionado como sendo o causador de uma crise política, o que parecendo que não é diferente. O exemplo mais célebre é o PRD em 87, que provocou uma crise política aliando-se ao Partido Socialista, e isso deu uma maioria absoluta a Cavaco Silva, mas também a esquerda, o Bloco de Esquerda e PCP, que foram percepcionados como causadores de uma crise política também à boleia de um orçamento do Estado e ficaram reduzidos a mínimos olímpicos. Portanto, a história recente diz-nos isso, ou aponta para essa possibilidade. Depois também há um outro argumento, este não ligado à história, mas àquilo que tem sido o desempenho do governo nestes meses que leva em funções. De alguma forma, existe também no interior do Chega quem já tenha percebido que Luís Montenegro está a tocar em segmentos eleitorais muito importantes para o partido. Forças de segurança, forças armadas, alguns setores ligados à justiça também, que de alguma forma estavam em insuflar o Chega, e que Luís Montenegro está a tentar e aparentemente a conseguir condicionar e talvez recuperar esta parte do eleitorado. Portanto, numas eleições antecipadas resultantes de um chumbo orçamental, o Chega, ou pelo menos há quem entenda que o Chega não só seria prejudicado e penalizado porque quem contribui para uma crise política é sempre penalizado, ou foi sempre penalizado no passado, como há a percepção de que Luís Montenegro já conseguiu falar a segmentos eleitorais que são muito importantes para o Chega, e isso pode enfraquecer o partido e
pode significar uma redução da bancada parlamentar em cerca de 20 a 30 deputados. Mas depois também há quem defenda que o Chega não deve compactuar com o governo de Montenegro, mesmo que o custo possa vir a ser o de eleições antecipadas. Sim, e por motivos igualmente, ou com uma explicação igualmente interessante. Há quem entenda que o Chega não pode claudicar. Luís Montenegro tem sido muito vocal e muito claro em relação ao não é não. Imaginar o Chega a negociar com Luís Montenegro sem conseguir qualquer tipo de ganho de causa seria, aos olhos de alguns dirigentes do partido, um erro crasso. E a isto junta-se outra leitura também interessante, que é pior do que perder uma bancada de 50 deputados e vê-la reduzida a 20 ou a 15, seria perder o núcleo duro do eleitorado do Chega. E há quem entenda que o núcleo duro do Chega nunca aceitaria um partido refém de Luís Montenegro, ou um partido satélite da Aliança Democrática. E, portanto, se não existir, como parece não existir, vontade da Aliança Democrática, vontade do Governo de ouvir e corresponder às pretensões do Chega, há quem entenda que o partido não pode simplesmente ceder e aparecer com uma corda ao pescoço. Aqui então o ideal para o Chega seria ter o PS assegurar o orçamento de Montenegro para depois insistir naquela narrativa do Bloco Central, né? que se protege, não é? Dos interesses comuns que se protegem. Isso seria o cenário mais fácil para André Ventura. Conseguimos antecipar os argumentos que o líder do Chega utilizaria, até porque volta e meia tem repetido essa tese de que há um bloco central de interesses entre o Partido Socialista e o PSD e portanto, no fim do dia, por muito que troquem acusações no Parlamento, o sistema protege-se sempre. E seria sempre o cenário ideal. O Chega terá de tomar uma decisão, pode ser o voto contra, a favor, parece-me pelos sinais que temos, difícil, ou a abstenção, que também dá algum conforto ao Chega, sendo que a abstenção do Chega implicaria sempre a abstenção, pelo menos, do Partido Socialista. Mas há um argumento que também pesa, pelo menos junto de quem defende que o Chega jamais deveria aceitar, pelo menos nestes termos, aprovar ou viabilizar um orçamento de Luís Montenegro, que é a própria sobrevivência do Primeiro-Ministro em funções. Ninguém ignora que quem está no poder, como é o caso de Luís Montenegro, tem uma vantagem eleitoral adjacente. Aqui a questão, e isso vai pesando também em quem pensa politicamente a estratégia do Chega, é que quanto mais tempo o Luís Montenegro estiver em funções, mais consolidado ficará no poder. A título de exemplo, só 2 chefes de governo perderam eleições, Pedro Santana Lopes e José Sócrates, e os dois em circunstâncias absolutamente excepcionais. Refiro-me ao período inaugurado por Aníbal Cavaco Silva. Portanto, salvar o Luís Montenegro neste momento, que é, no fundo, é essa a discussão que existe, mais do que aprovar o orçamento ou viabilizar o orçamento, é salvar o governo nesta fase. Acontecendo isso, dá um seguro de vida importante a Luís Montenegro, que ganha um prazo de validade pelo menos até o início de 2026. Porque antes não pode haver eleições. Porque Marcelo Rebelo de Sousa está impedido de convocar eleições nos últimos 6 meses de mandato. E, portanto, salvar agora Luís Montenegro pode implicar um desfecho ainda mais cruel para o Chega, para o Partido Socialista, mas aqui estamos a falar do Chega em específico, que é dar ainda mais força à Aliança Democrática e tornar ainda mais difícil o sonho assumido publicamente de André Ventura de ultrapassar o PSD como a maior força política à direita. Portanto, há um grande incentivo nesse aspecto, há um grande incentivo para que o Chega chumbe o orçamento já. Pois há os riscos, todos associados a essa decisão. E este dilema existe mesmo, por isso é que ainda não há uma decisão tomada e serão precisos muitos dados até esse momento chegar. Obrigado, Miguel. Obrigado, João.
Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.